Nós vamos, neste momento, usar como base para a nossa reflexão o texto de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Eu vou fazer a leitura porque eu estou usando a versão NVI e pode ser que alguns não estejam familiarizados com esta versão. E no momento em que eu me apoiar em alguma coisa que está nesta versão, nesta tradução, pode ser que o irmão estranho não consiga fazer o link, o vínculo, a ponte. Por isso eu vou fazer a leitura, porque aí fica na memória recente aquilo que foi lido. Antes nós vamos orar e os irmãos podem ficar sentados como estão. Nós vamos orar, faremos a leitura e vocês podem continuar assim sentados como estão. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Te pedimos ao Senhor que o teu Espírito esteja ocupando cada lugar neste santuário, ajudando-nos, ó Senhor, a entender a tua mensagem, ajudando-nos, ó Senhor, a trabalhar a partir de nós mesmos todas as coisas que precisam ser transformadas em nossa vida, segundo a tua palavra, ajudando-nos, ó Senhor, a manter aquilo que já seguimos e podermos, ó Pai, compartilhar o teu amor, a tua misericórdia, a salvação que só existe em ti, ó Senhor, sem que as nossas características, as nossas marcas humanas influenciem, ó Senhor, de maneira a atrapalhar esse trabalho tão maravilhoso. Que venha de ti, somente de ti, a mensagem e que seja entregue ao Senhor, com o mínimo de interferência minha. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o rio no Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim, como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado em obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que esta palavra seja aplicada ao nosso coração. Amados irmãos, esse momento da trajetória, da vida de Josué, a história do povo de Israel, é um momento muito marcante. Esse texto traz para nós lições
extraordinárias, aplicáveis imediatamente à nossa vida sempre. Se todos os dias nós pararmos para pensar sobre o que acontece com Josué neste momento, este momento de perda, este momento de dor, este momento de saudade, este momento de medo, este momento de dúvida, porque Moisés está morto. E Josué agora vai ter que guiar o povo. Eu fico às vezes assim pensando como Deus cuida do nosso desenvolvimento. Às vezes eu penso assim, na linguagem que pode ser alcançada por todos aqueles que, assim como eu, né, praticam esportes na academia. É uma frequência, né? Eu estou sempre na academia, eu estou sempre na praia. Vocês veem que esses ombros aqui bem largos é porque eu surfo, né? Pessoa preocupada, esses braços fortes, né? Essa barriga tanquinho, tudo isso, né? Mas pensando na academia, alguma vez na vida, nesses meus 20 e poucos anos, eu já fui na academia. E aí você está pegando um peso, Robson sabe muito bem disso. Quando você lamenta que aquele peso não é o suficiente, que você não suporta, aí o seu orientador dá uma enrolada e depois coloca mais para você pegar, para você ir se acostumando com o peso. Ou não é assim, meu irmão Flávio Nunes, não é assim quando você vai à academia? Eu não tenho, esses sacrifícios da academia, eu não aguentei muito tempo, não, eu corri, mas eu lembro quando eu era um aikidoísta. Então meu sensei, eu fazendo lá um exercício, feri o ombro direito. Aí ele disse, faça do lado esquerdo. Aí eu feri o esquerdo e fez, pronto, agora você pode parar. Para você ficar pensando, observando. E aí eu não feri mais nada, eu aprendi a fazer. Aquela dor me ajudou. Aquele momento trouxe uma lição. É uma travessia, essa travessia do Jordão. A travessia, toda a travessia espiritual começa com um chamado. E raramente esse chamado vem em momento de conforto. O Jordão diante de Israel não é apenas um rio, é o limite simbólico entre o que fomos e o que somos convidados a ser. A morte de Moisés inaugura não apenas o fim de uma liderança, mas a transição de um ciclo, uma mudança de estação na história de Israel, na vida de Josué. Assim também acontece conosco. Mesmo em dias de perda, Deus anuncia novos caminhos. Mesmo quando algo morre em nós, algo novo é convocado a nascer. O texto de Josué 1 a 9 revela um Deus que não somente ordena, mas ampara, não apenas comanda, mas impulsiona, não apenas promete, mas se faz presença viva. O convite divino ecoa como força interior, coragem despertada e certeza de que nenhuma travessia é feita por nós sozinhos. Nenhum desafio que o Senhor nos dá, nenhuma missão que o Senhor nos entrega, Ele nos entrega para que a gente realize sozinho. Qualquer desafio que o Senhor coloque de nós, Ele coloca diante de nós, e por mais que a gente veja que seja difícil, Deus estará conosco e nós venceremos. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele coloca lá a estrada para a gente seguir, o mar para a gente atravessar, a muralha para a gente derrubar, mas Ele não nos deixa sozinhos. Ele está caminhando conosco. A travessia que começa na dor. O texto diz: Moisés, meu servo, está morto. É como se o Senhor comunicasse a Josué, né? Josué, não há mais o que fazer em relação ao passado.
Josué, você não pode mais contar com Moisés, você agora assumirá as responsabilidades. Moisés agora está morto, Josué, agora é a sua vez de caminhar, de seguir, de enfrentar, de cuidar de todos os detalhes. Agora é contigo, Josué. Agora é contigo. Lá no hebraico, a palavra que nesta versão está traduzida por preparem-se, em outras traduções, está traduzida por levanta-te, levanta-te, ergue-te. Não fique para baixo, erga a cabeça, não se prostre, fique de pé, ergue-te. A palavra hebraica que aí é traduzida, levanta, tem significado de erguer-se firme, despertar. O fim de Moisés simboliza a conclusão de um estágio da consciência de Israel. Israel havia aprendido, caminhando, experimentando, agora precisa amadurecer. Todo crescimento exige alguma despedida. A gente se despede do grau anterior, do aprendizado anterior, do nível anterior. A gente se despede da série anterior, a gente se despede daquele estágio anterior para ir para um lugar maior, mais elevado, para a gente avançar. Todo crescimento exige alguma despedida. Deus mostra que a revelação continua, mas exige desapego. Eu revelei a lei para Moisés. Ele ensinou tudo, você já sabe, Josué. Ele ensinou, você domina. Agora, vamos seguindo, porque eu ainda tenho mais para vocês. Eu ainda vou mostrar mais coisas, vamos aplicar aquilo. Josué não se permite paralisar no lamento. A gente não vê Josué encostado num canto dizendo: Moisés morreu, Moisés morreu, Moisés morreu. Josué, como vai? Moisés morreu. Bom dia, Josué, Moisés morreu. Há pessoas que ficam assim. Há pessoas que se entregam ao ministério do sofrimento, o ministério da tristeza. Por mais que você tente mostrar outras alternativas, ela prefere viver chorando, lamentando, em círculos. A pessoa não quer a solução. Ela não quer resolver o problema. Ela tem medo que deixe de ser o centro das atenções, o motivo das orações, a pessoa visitada. E aí ela é enlutada para sempre, seja qual for a perda. Não foi assim com Josué. Ele sofre, mas avança. Ele sente, mas aceita o chamado. Há perdas que doem, mas há dores que amadurecem. Permanecer sentado no passado faz a oportunidade passar. E como nos ensina a própria vida, lamentação prolonga apenas o atraso da cura. Viver apenas lamentando as perdas, lamentando as dores, atraindo para si as atenções de pessoas que estão ali envolvidas, comovidas, não nos ajuda a avançar. É levar a topada e ir para a frente. É sentir a dor e procurar a saída. É você admitir que aquela situação que você está, existe parte que é sua responsabilidade, outra parte talvez não. Mas sair daquela situação, o primeiro responsável é você. Você não pode terceirizar a responsabilidade por sua felicidade. Essa é uma decisão sua. Você é que escolhe se vai ser feliz ou não. É por isso que há pessoas que têm tantas coisas na vida para ser felizes, mas vivem desgraçados, infelizes, sofrendo, porque querem assim.
Enquanto alguns decidem ser felizes, há quem prefira ser feliz e transfira para o outro a responsabilidade de lhe dar felicidade. Tem uma música muito bonita, sucesso quando eu não era nascido, que é de Djavan, que ele diz assim: vem me fazer feliz porque eu te amo. Está errado, é lindo, mas está errado. Eu não posso dar a você a responsabilidade de me fazer feliz porque você é culpado de eu te amar. Pode, Sérgio? Não pode, né? A linguagem poética permite, né? Mas ele poderia cantar a missão de quem ama. Vou te fazer feliz porque eu te amo. É a missão de quem ama. É ou não é isso que o pai canta para o filho, a mãe canta para o filho, o marido canta para a esposa para o marido, e todos nós, irmãos, cantamos uns para os outros. Eu vou te fazer feliz porque eu te amo. Deus nos faz feliz, nos socorre, nos transforma, porque Ele me ama. Eu não posso orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu te amo, vem me fazer feliz, vem me curar. Não, Senhor, por causa do teu meu amor, o amor que eu não mereço, por causa da tua misericórdia, eu confio que vem de ti a ajuda que eu preciso. É uma decisão, assumir a responsabilidade por sair da condição que está e encontrar uma condição melhor a partir do momento em que você mesmo admite as suas responsabilidades. A terra prometida, antes de ser um lugar físico, é um lugar na consciência. A Bíblia conta a história do povo de Israel. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Senhor, e estes homens registravam a experiência deles com Deus, de acordo com o contexto que eles viviam. É por isso que você vai encontrar alguns chamando do Senhor minha cura, Senhor prosperidade, Senhor minha paz, Senhor. De acordo com o momento que você vive, você vai atribuir a Deus uma forma, você vai vê-lo. Quem é da época de Flávio Nunes, que estudou conhecendo a terra de Deus e o Deus da terra, alguma coisa assim, lá ensinava que Deus não muda, Deus é imutável, Deus é perfeito. Quem muda somos nós, a maneira como vemos Deus. Deus é o mesmo, mas em cada momento da vida a gente olha para Deus, olha para Ele e chama de uma forma diferente, dá um nome diferente. É como a criança, que às vezes a criança é a mesma, ela vai se transformando e a gente vai chamando por nomes diferentes, a ponto de dizer: eu não posso mais tratar assim, porque ele já está adulto, eu não posso chamar assim, e todo mundo ouvindo. É quando a gente chega e vê a Bíblia dizendo: Deus é Espírito, e importa que Ele seja adorado em espírito e em verdade. É uma chamada ao amadurecimento. Quando você já não é mais para estar tomando soleta, é para comer uma carnezinha, uma coisa mais forte. Acabar com aquela coisa de paizinho, amorzinho, meu salvadorzinho, godinho. Tem godinho, Sérgio? Tem quem diga, né? Godinho. Meu Senhor, Senhor da minha vida. Meus irmãos, você está iludido se pensa que na vida não vai servir a ninguém. Todo mundo vai servir a alguém. Agora saiba escolher o seu Senhor. É porque eu sou o dono da empresa, eu não sirvo a ninguém. Você serve aos seus clientes, é o mercado, meu irmão. Você é o que mais serve. Na vida você vai ter sim alguém que vai te dominar, a quem você vai servir. Escolha adequadamente a quem vai servir. Receba o Eterno como o Senhor da sua vida. Obedeça a Ele, e aí você vai prosperar. Assim você vai sentir no coração a terra prometida.
E vamos pensando mais em simbologia. Qual é o teu sonho hoje? Qual é a tua terra prometida? Qual é a conquista desejada? Tudo isso está dentro de você e um dia vai para o plano físico. Mas todo sucesso real, verdadeiro, nasce dentro do coração que está em sintonia com Deus. Deus revela ao nosso coração o presente que Ele vai nos entregar. Aí você confia naquela promessa, você não se acomoda e você dá os passos que precisa, enfrenta o gigante que vier na sua frente, porque você não está sozinho. Você está com Deus do teu lado sempre. Nada floresce sem um passo de coragem. Nada se manifesta antes que o pé pise no solo da fé. A vida começa por dentro, antes de se tornar visível fora. Toda transformação, toda alegria, toda esperança, primeiro começa no nosso coração. A presença que sustenta, Deus como força viva, o texto nos mostra isso no verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Abandono, talvez seria absurdo dizer isso, mas com licença poética, abandono é uma palavra que não existe no vocabulário do Senhor. Ele não abandona nenhum dos seus. Nenhum dos seus. O homem escolhe caminhos errados. O homem comete erros e paga por seus erros. Mas Deus não abandona nenhum que volta arrependido, que caminha com Ele, que confia nele. Abandono é uma palavra que não existe no vocabulário de quem ama. Imagine se nós que somos seres humanos limitados e que não temos a capacidade de amar perfeitamente. Quando nós amamos, amamos porque Deus, por empréstimo, nos dá a capacidade de amar. O amor perfeito é somente em Deus. É imutável, perfeito e eterno. O ser humano não tem essa capacidade. E quando amamos, nós não abandonamos. Como Deus, que é sempre amor, nos abandonará? Nunca. Israel atravessou noites guiado por uma coluna de fogo. Nós atravessamos desafios guiados por uma luz interior que não apaga a luz da nossa fé. Coisa que eu aprendi a não discutir com ninguém é a fé que esta pessoa tem. Eu posso comentar com ela, prefiro não discutir, teologia, doutrina, filosofia, matemática sem entender muito, qualquer outra coisa, mas a fé, isto não se discute. A fé que uma pessoa tem, nós não temos como questionar, é a fé que ela tem. Se ela crê naquilo que não é real, está iludida, é um outro aspecto. Mas eu não tenho como questionar isso. O que eu posso fazer é confiar que o Espírito Santo de Deus é quem dá a fé verdadeira, e vindo dele esta fé, a pessoa não perde-se no caminho. Até isso acontecer, ela vai ter os estágios dela, e ela pode viver um momento de ilusão, mas eu não tenho como discutir a fé dela. A nossa fé genuína, a nossa fé no Deus que é eterno, imutável, perfeito, o eterno nosso Deus, Rei do Universo, esta fé é que nos faz caminhar sempre e ter vitória sempre, porque ela nos ensina a não crer nos nossos próprios méritos e sempre confiar em Deus. Por isso Israel fez tantas conquistas e nós podemos hoje conquistar e seguir conquistando. Força e coragem, transformação, é a alma em movimento. Seja forte e corajoso. Hoje eu quero pensar sobre a versão que fala seja forte e corajoso.
mas eu uso muito no dia a dia a expressão esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque isso me lembra que uma pessoa que tem ânimo não depende de fatores externos para seguir a sua caminhada. Então, o otimista, ele acorda pensando, como é que está o dia hoje? Está bom para sair? Está bom para fazer as coisas? Aquele trabalho que a gente tem que fazer, como é que é? Vai dar certo? O envolvimento das pessoas, como está? O otimista depende que tudo esteja bem. O entusiasmado não, ele tem a força dentro dele parecida com loucura. E ele vai. E não há quem segure, porque ele vai. Ele tem entusiasmo. Ele não depende que tudo esteja adequadamente perfeito para ele cumprir a missão dele. Tem uma história que eu gosto muito de lembrar, que é de um homem muito entusiasmado, muito feliz. Era o tipo de pessoa como a irmã Gilsa, que está sempre feliz, sempre tendo um motivo para agradecer, dando glória a Deus, sempre tem um verso. Uma pessoa feliz e que leva a felicidade onde está. Então esse homem, ele tinha um restaurante, e vejam só, isso deve estar aí muito fácil de encontrar na internet. A história é mais ou menos assim, ele tem um restaurante, a equipe dele era toda motivada, os garçons felizes, tinha um cofre no restaurante dele. Um dia, o restaurante foi assaltado e ele foi baleado, muitas balas. Ok. Então, chegando no hospital, era um caso daqueles que a gente considera assim, caso perdido. Levado na maca, alguém perguntou para ele, que é pergunta de script, pergunta de praxe, você tem alergia a alguma coisa? Que eu tenha conhecimento de minhas alergias, eu não tenho alergia a nada. Mas aí perguntando a ele, você tem alergia a alguma coisa? Ele olhando assim na maca, olhou para cima e disse, tenho. A quê? A balas. Imagine a pessoa lá, como dizia, uma tábua de pirulito, e lá o povo lá levando, vê aí, pressão, tal, sangue, como é que está? Você tem alergia a alguma coisa? Tenho. A quê? A quê? Ele tem, quê? A balas. Isso já vai mexendo com a cabeça de quem está atendendo, Lá e a pessoa conversando para descontrair, se você tem algum pedido, Como ser para interagir, para aliviar o momento, ou de fato para saber qual é o último pedido daquele sofredor. Resposta, tenho. Qual é o seu pedido? Que me trate como um vivo. Percebem? Ele foi atendido, tratado e escapou. É o que diz a história. E depois, visitado pela equipe médica, a palavra do líder da equipe médica foi: você transformou cada um de nós. Vimos alguém com energia, que queria viver, a pessoa com entusiasmo. Isso nos fez cuidar de você e não desistir de você. Quem não se entusiasma com os seus sonhos, com os seus projetos, com a sua casa, com a sua igreja, como irá prosperar? Se você mesmo não se importar com a sua vida, quem vai se importar? Nenhum de nós tem valor maior, nem menor. Mas quando nós não damos valor a nós mesmos, ou ao que temos, até a pessoa mais bem intencionada vai considerar que sua vida, sua família, seu trabalho, sua igreja, seus sonhos, nada disso tem valor. Porque você mesmo age como se não tivesse valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, não é? Cada um de nós tem valor. Seja forte, razak, firmar-se, agarrar-se ao que sustenta, corajoso, amar-se, consolidar o espírito, estabilizar o coração. Força e coragem não são estados emocionais,
são decisões espirituais. Não surgem do sentimento, mas do que escolhemos fazer quando não sentimos. Josué é chamado a agir, e a ação transforma o interior. Deus honra nosso movimento obediente. Deus fortalece quem se ergue. Deus capacita quem aceita a missão. O tempo que gastamos lamentando é o tempo que deixamos de crescer. As oportunidades não esperam eternamente. Muitas se perdem, não por falta de capacidade, mas por excesso de hesitação. Meditar e criar o caminho, a lei que modela a vida. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Meditar, aí pensa assim, sussurrar, repetir, até a palavra entrar na alma. A palavra não deveria se ausentar da boca de Josué, porque é através dela que a mente se alinha ao ritmo divino. Ela gera direção, disciplina, serenidade e foco. Prosperidade não é acúmulo material, mas harmonia com a vontade de Deus. Fulano é bastante próspero. Como assim? Vê a declaração de imposto de renda dele. Olha a herança que ele tem. Tudo no nível material. Esse é o modelo de prosperidade que nos ilude. Prosperidade é quando você tem paz na sua vida, shalom. Não a ausência de guerra, tumulto, mas é a tranquilidade, o equilíbrio, em meio à alegria, em meio à tristeza, na fartura ou na falta de todas as coisas, como o apóstolo Paulo, já maduro na fé, aprendeu a viver, tendo tudo, faltando as coisas. Isto é prosperidade. É você viver em harmonia com a vontade de Deus. Quantas e quantas pessoas fizeram negociatas, aumentaram seu patrimônio e depois perderam a paz? Quantas e quantas pessoas tiveram o poder para julgar, condenar e depois foram julgadas e condenadas e perderam a paz? Felicidade é poder seguir um caminho reto, de cabeça erguida em postura, sem débito com ninguém, mas com humildade diante de Deus, obediente, em harmonia com a vontade de Deus. Essa é a prosperidade. Meditar na palavra é a prática que nos mantém alinhados, centrados e despertos. Para ser bem-sucedido, cada um de nós precisa meditar diariamente, reorganizar pensamentos, apaziguar emoções e fortalecer decisões. Estou tão feliz, o que é que eu vou fazer por conta da minha felicidade? Estou tão triste, o que é que eu vou fazer por conta da minha tristeza? Eu estou com raiva, o que é que eu vou fazer por conta desta raiva? Não, apenas agir por impulso. Fazer as coisas meditando e dizendo, Senhor, me mostra o caminho para este momento e seguindo. Reflexão. A jornada não para. A missão continua na dor. Além das grandes lições espirituais, Josué 1 a 9, revela verdades práticas e profundas. Primeira, mesmo na dor, Deus chama para uma nova missão. A vida continua e exige coragem para continuar. Segunda, Josué não parou para se lamentar, agiu. Quem se detém demais no passado perde o tempo da promessa. Terceira, conquistas exigem dedicação, esforço e entusiasmo. Nada acontece sem movimento.
Quarto, a presença de Deus é constante, do início ao fim. Essa é a promessa central do texto. Quinto, o sucesso duradouro nasce da obediência aos princípios divinos. Agir fora deles gera conquistas frágeis. Agir dentro deles gera conquistas permanentes. Irmãos, a travessia do Jordão é nossa também. Isso é um momento histórico na vida de Israel. Isso é uma experiência que está registrada. Mas nós também realizamos as nossas travessias. Nós estamos também avançando e pisando e dominando os lugares onde ali estamos, porque é mandamento de Deus. Josué 1:1-9 não é apenas a história de um líder. É o mapa espiritual de toda a alma que atravessa perdas, recebe missões e aprende a viver pela presença divina. A morte de Moisés nos lembra que ciclos se encerram. O Jordão nos lembra que limites precisam ser cruzados. Canaã nos lembra que existe uma promessa maior que o medo que cada um de nós muitas vezes sente. Há pessoas que têm medo de ser feliz, porque acha que aquilo não vai durar muito tempo e depois vai ser ruim. Então o medo de ser feliz impede a pessoa de viver pelo menos um segundo de felicidade, porque ela não se permite ser feliz. Quem é o seu pior adversário? Quem é o seu inimigo nessa sua trajetória, nessa sua luta, nessa sua busca pela felicidade? Muitas vezes somos nós mesmos. Quando erramos, ou quando não temos coragem e força para consertar, mudar o caminho, ouvir Deus e seguir a trajetória que Ele recomenda. Coragem não é um sentimento, é decisão. A travessia não é apenas sobre geografia, é também sobre transformação. O Deus que acompanhou Josué também nos acompanha. Serei contigo. Que cada um de nós atravesse seus próprios Jordões com força, coragem e fé. E entre na terra onde Deus já preparou o seu sim. Que o Senhor nos ajude a aplicar esta reflexão à nossa vida e seguir confiando nele. Amém.